Bom, com a conclusão aqui dos fatos que influenciam o mercado imobiliário, a gente acaba esse segundo módulo e entra agora para alguns conceitos básicos para o investidor iniciante. Aqui a gente vai apresentar alguns cálculos simples, algumas formas de você interpretar números, né, para começar a fazer uma decisão analítica, né, pautada em, em cálculos sobre retorno do seu investimento. Mas aqui o universo e a profundidade de conhecimento realmente é muito funda, tá? Existem aqui inúmeras modalidades e formas de fazer um cálculo, até um determinado cálculo que vai te dar um único indicador, tem diferentes formas de você chegar nesse indicador e isso leva a diferentes interpretações do que está acontecendo, mas como o conceito aqui desse curso é para ser um guia básico, aqui a gente vai introduzir apenas realmente os mais fáceis de digerir e fáceis de serem aplicados ali no momento, tá? Aqui a intenção não é ser exaustivo, a gente aborda esses temas mais complexos, né, de níveis intermediários e avançados na chave certa. A gente tem cursos e guias, blogs e guias gratuitos que abordam esses temas. Então, assim que se sentir confortável com os temas apresentados aqui, a gente te convida a explorar os outros artigos, os outros cursos que a gente tem para te ajudar a continuar avançando nesse conceito de finanças, né? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu queria apresentar aqui para você é o retorno sobre o investimento. Comumente as pessoas de mercado vão falar ROI, né, que é uma sigla americana que também Return on Investment. Né? Por pura coincidência, ROI também, ROI, funciona em português, mas é assim que as pessoas usam muitas vezes jargão para desestabilizar e criar falta de segurança numa pessoa que não tem um aprofundamento é, técnico é, no tema. Então, aqui, que nem eu já falei, a gente vai conversar sobre uma forma mais simples desses cálculos e temas que nem TIR e VPL, eu vou mencionar daqui a pouquinho como é que eles funcionam, mas a forma de ser aplicado e a metodologia de cálculo eu vou deixar para outros materiais nossos, porque eu não quero criar complexidade nesse curso. Mas o que é o retorno sobre investimento? O retorno de investimento é uma métrica simples, né, mas fundamental, que analisa o retorno sobre um investimento de um ativo. Abstraindo um pouco sobre especificamente ativos imobiliários e falando agora sobre finanças, né, finanças corporativas, o que é a mensuração de um retorno? A mensuração de um retorno é o valor do caixa, do dinheiro que aquele investimento vai te proporcionar, tá? É, todo cálculo de retorno em investimento é baseado em caixa, é baseado em dinheiro. Então, quando você vai olhar para retorno sobre capital investido, a sua métrica, em inúmeros casos, em 90% dos casos, vai ser quanto dinheiro, né, quais que são as premissas, né, que vão influenciar seu retorno, quanto dinheiro você colocou em proporção a quanto dinheiro você vai receber. Tá? Então, isso é o pilar fundamental para quase toda análise financeira de retorno que existe. E daí a pergunta que muita gente faz, mas e a valorização patrimonial? Como é que você captura isso? A grande realidade é que você, em cálculos financeiros, você não captura a valorização imobiliária. Isso é uma valorização de ativo, né, uma valorização patrimonial, mas sobre um retorno de investimento você não captura. Talvez indiretamente você consegue capturar, mas vai ser na forma do rendimento, né? Vai ser na forma do aluguel. Então vamos supor que você reformou, o valor do imóvel foi de 100 mil para 200 mil e o valor do aluguel foi de 4 mil para 5 mil. Esses R$ 1.000 que você capturou, isso vai ser capturado, né? Isso vai estar na fórmula de retorno do investimento. Esses 100 mil não vai estar. Daí, naturalmente, a próxima pergunta é, tá bom, mas como que eu valorizo, como é que eu entendo o que é o retorno desse investimento de R$ 100.000 aqui? Eu estou aprofundando aqui um pouco o tema só para vocês começarem a entender aqui alguns conceitos um pouco mais intermediários, mas eu também não quero criar complexidade desnecessária. Mas como é que eu calculo esses 100 mil de retorno adicional? Como os analistas geralmente fazem, como os investidores geralmente fazem, eles criam uma premissa de venda. Então, quando você vende esse imóvel, você fala assim, daqui 5 anos eu vou vender, esses 100 mil adicionais entra como um caixa, é uma premissa, né? Não precisa ser necessariamente verdade, mas entra como uma premissa de caixa, e daí você usa assim esse caixa que daqui 5 anos você vai receber para calcular o seu retorno. Então, tudo isso que eu expliquei agora, apenas para falar que
todo o retorno é calculado sobre o caixa. Daí, como é que funciona o retorno em investimento? A fórmula é extremamente simples, você consegue fazer em um papel e caneta na hora que você estiver visitando um imóvel. É lucro líquido sobre custo de investimento. Aqui eu coloquei um exemplo só para deixar isso ainda mais nítido aqui para vocês, mais claro de como usar essa fórmula. Então vamos supor que o nosso custo de imóvel é 300 mil, a nossa receita de aluguel anual é 24 mil, nossas despesas anuais, né, IPTU, manutenção, condomínio, taxas, que seja, é 4 mil reais. Então, portanto, o nosso lucro líquido por ano são 20 mil reais. Tá? Nem a fórmula aqui seria 20 mil sobre 300 mil vezes 100, que te dá um retorno de 6,67%. E o que isso significa? Significa que sua rentabilidade naquele ano, certo? Só naquele ano, porque aqui você só está colocando o lucro líquido do ano sob análise, vai ser 6,67, certo? Então, isso é uma ferramenta extremamente valiosa, porque, que nem eu te falei, ali na hora, você está com o corretor, você está visitando um imóvel, você pode pegar seu celular, você pode pegar um papel e caneta e fazer um cálculo rápido e ali na hora, basicamente, já fazer uma decisão de esse preço aqui que vocês estão pedindo funciona para mim, esse preço que vocês estão pedindo não funciona, eu preciso de um desconto de 10, 20%. Ali você já começa a ser munido de informações e táticas para ter uma negociação onde não existe uma simetria de informação, onde você sabe o que você está fazendo. E é mais difícil a outra parte, a pessoa quem está negociando, falar alguma coisa ou te induzir para alguma coisa se você está munido de números, porque números são universais. Então, isso aqui já é uma forma para você começar a ter embasamento técnico na sua análise. Agora, quais que são as limitações, né, dessa fórmula? A principal limitação dessa fórmula é que ela não considera anos subsequentes. Certo? Então, se a gente está em 2025, eu estou comprando um imóvel para 2026, eu estou analisando só o ano de 2026, esse retorno vai ser só olhando para 2026. Só que a grande realidade é que esse imóvel vai te dar retorno em 2027, 2028, 2029 e até você vender. Alguns modelos, né, algumas análises, você pode supor que esse imóvel vai te dar retorno para perpetuidade, que você vai ficar com esse imóvel até os fins dos tempos. E essa fórmula aqui de retorno de investimento não captura isso, certo? É, essas táticas, né, essas fórmulas, TIR e VPL, a gente explica mais lá no site da Chave Certa, porque existe uma complexidade sobre como calcular o valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo. Os 100 reais em 2025, esses mesmos 100 reais em 2025 não valem 100 reais em 2026, porque quanto mais tempo se passa, quanto mais tempo no futuro, menos o valor do dinheiro. É um tema um pouco mais intermediário, eu não vou aprofundar aqui porque não é o objetivo desse curso, mas são conceitos extremamente importantes para, mesmo se você não sabe fazer o cálculo ali na hora, você pelo menos entender, porque sem esse embasamento existe uma discrepância entre o que é fundamentalmente o valor de dinheiro, certo? Então, e que é o seu, e também conceitos que nem custo de oportunidade. Esses tipos de conceitos são muito importantes para entender os números por trás de investimento e exige um pouco mais aqui de aprofundamento que, infelizmente, nesse curso não teríamos tempo ou profundidade técnica para abordar. Tá? Então, esse aqui é o retorno em investimento. Para outras metodologias, por favor, visite o site Chave Certa, entre nos nossos cursos, entre nos nossos blogs, que tudo que você precisa vai estar lá.